É fácil pensar que uma autoridade religiosa, especialmente no exercício do seu trabalho adorativo, na condução dos assuntos que envolve a relação dela com Deus, propriamente dito, ou seja, nas reuniões congregacionais, nos ajuntamentos cristãos, nos grandes congressos, que essa pessoa não poderia ser corrigida. Então, é muito comum pensar-se assim, né, que a pessoa não é corrigida, especialmente porque por causa do histórico que já vem sendo transmitido, né, de gerações. Por exemplo, no passado, a igreja não admitia correção de forma alguma. E a grande massa não sabe, mas quando alguém se atrevia, isso mesmo, quando alguém se atrevia interpretar as escrituras de uma forma diferente do que a igreja interpretava, a pessoa era caçada e era morta. A igreja, sim, a igreja fez isso e durante muito tempo, muito tempo. Se você não conhece isso, por favor, não acredite em mim. Busque nos meios seculares essa informação que você vai ver. Meios seculares que é lógico que existem muito além, muito antes dessa vidinha aqui do homem de 4, 5, 6 décadas. Estou falando de fontes antigas, que são autoridade mesmo, né? Por exemplo, busca as enciclopédias. As enciclopédias, elas registram essa parte da história no qual a religião foi má. E as enciclopédias registram parte da história no qual a religião é má ainda, é ruim. Então, quando a pessoa pensa assim, tanto faz a religião que eu estou, contanto que eu seja sincero, eu posso servir a Deus, você pode tentar servir, você pode tentar estar agradando a Deus em qualquer lugar, mas você não está agradando. Só tentar não significa que você está conseguindo fazer alguma coisa, né? Só porque você está tendo. Então, é assim, e uma das coisas que muitas vezes se pergunta e se diverge muito de opinião é se um líder espiritual pode, deve ser corrigido. É muito comum as pessoas acharem que não, que um líder espiritual não deve ser corrigido. Lá no passado, lá nas leis de mandamento, existia, assim, instrução nesse campo, e uma das leis lá dizia, né, que não era para se dirigir de forma respeitosa, desrespeitosa do sumo sacerdote, ou do sacerdote, seja lá quem a autoridade, mas geralmente era usado o sacerdote, o sumo sacerdote, mas tinha outros também, né, tinha o profeta que era autoridade, e tinha até o rei, que também, embora fosse mais secular, mas o rei, por ser adorador de Jeová, também agia e podia, obviamente, decidir certos assuntos que envolvia a adoração, não assuntos que envolvia propriamente o serviço do templo lá, né, e os sacrifícios, que levou até alguns governantes lá a ser disciplinado por Deus, porque eles transpuseram esse obstáculo e foram repreendidos. O serviço de templo e sacerdotal era do sacerdote. Então, se o rei fizesse uma besteira relacionada a isso, ele era disciplinado. Né? Contudo, o rei também era autoridade e se dizia dos reis, né? Eles sentam no trono de Jeová. E Jeová era o Altíssimo. Não se dizia do sacerdote, né? Ele senta no trono de Jeová, porque o sacerdote não usava o trono, mas o rei sim, né? O rei era a autoridade, vamos dizer assim, a autoridade político-religiosa que existia na época. Hoje já não tem em alguns lugares, mas assim, muito pouco. Rei, né? E príncipe e outras coisas, né? Geralmente, praticamente não existe mais isso. Mas o ponto é, o servo que está numa função de destaque, ele deve ser corrigido ou não? Essa é a pergunta. E deixando para lá um pouco, para não provocar os ânimos, né? Mas voltando exatamente para as testemunhas de Jeová, já que eu sou testemunha de Jeová, né? Então, vamos voltar mais para esse campo. As testemunhas de Jeová têm um elite?
Porque geralmente a igreja, a religião é estabelecido assim, né? Tem a elite que ensina e os componentes da igreja, que são a totalidade, né, das pessoas que se reúnem para aquela fé, é chamado de igreja, né? Ou a congregação. Então, existe uma elite que ensina e existe o ensinado. Existe o que ensina e existe os ensinados. Existe o que ensina e existe os ensinados. Mas entre as testemunhas de Jeová, a gente sabe que todo mundo ensina e todo mundo prega e que você não é testemunha de Jeová se você não for um pregador. Enquanto você não prega, se o seu conhecimento da Bíblia não levou você a um progresso a ponto de você pregar para outros, você não é testemunha de Jeová. Eu não fico convencido só da postura de Jesus e nem da de Deus e nem do que vai ser do futuro, se eu ficar só convencido disso. Mas se o meu convencimento não chegou ao coração a tal ponto de eu não prego, que isso não, se a minha determinação, se a minha fé é a tal ponto que eu não prego, eu não sou testemunho de Jeová. Eu sou como é que chamam lá? Fugiu a palavra agora, oh, meu Deus, um apreciativo. Eu tenho uma apreciação, não é essa a palavra. Simpatizante. O simpatizante das testemunhas de Jeová. Quando você gosta do modelo de pregação, quando você acha lindo o reino, quando você vê alguma diferença entre Jesus e Deus ser personagens diferentes, quando você acha bonito um paraíso de delícias, onde a humanidade vai ver livre do governo humano e das pestilências trazida pelo pecado no Éden de Adão, quando você gosta dessa coisa assim superficial, profunda, mas superficial ao mesmo tempo, mas você não entende todo o restante e você não prega porque você não desceu ao coração, você não entendeu ainda totalmente por que que um é realmente completamente diferente da outra, você não é você é um simpatizante. E esse simpatizante, eu vou mostrar como ele aparece entre as testemunhas de Jeová. Esse simpatizante, ele aparece muito, sabe em que período? No período da celebração. Né? Em substituição à Páscoa judaica, Jesus falou, né? Agora vocês fazem isso em memória de mim. Toda vez que vocês comerem do pão e beberem do vinho, vocês estão lembrando a morte de Jesus até que ele chegue. Então, essa celebração, Jesus celebrou a Páscoa no tempo dele, quando criancinha, né? Até se perdeu lá em algumas das vezes, né? Então, Jesus, sendo judeu, estando embaixo da lei, ele celebrava a Páscoa. Mas quando ele chegou aos 30 anos, foi traído e morto, a Páscoa judaica deixou de ser, porque ela é parte da lei, e a lei foi embora como um todo, inclusive o sábado também foi embora. Se você quiser guardar, tudo bem, você pode guardar. Se uma pessoa quer trabalhar sem registro, ela pode trabalhar, talvez, né? Talvez a empresa deixe ela trabalhar sem registro em carteira. Mas se o patrão te disser que depois ele não vai fazer o pagamento, as autoridades vão ter dificuldade para receber a mesma autoridade para você, porque você trabalhou sem carteira. Então, quando se trabalha sem carteira, tem possibilidade de alguém dizer, bom, eu não contratei esse camarada. Então, se você quiser fazer certas coisas que a Bíblia diz que não precisa mais fazer, tudo bem, você pode até fazer, mas é desnecessário, mas não precisa fazer mais. Mas você vai perder seu tempo porque você é um trabalhador não contratado. Entendeu? Se por acaso eu insisto em guardar o sábado, daí o apóstolo Paulo, não eu, né? Eu também estou dizendo, né? Mas o apóstolo Paulo disse, né? Se você insistir em guardar o sábado, você tem que guardar todo o resto das leis. Então você tem que voltar lá no tempo. Pegue uma espaçonave, viaje no tempo, bem para trás dos dias de Jesus, vá lá naquela lei, né, dada por Deus lá para Moisés e para a nação de Israel, porque era uma lei só para a nação de Israel, não era para todo mundo. E aí você vá lá e guarde o sábado lá, guarde todos o resto dos 10 mandamentos e guarde também as 600 leis. E monte um tabernáculo e traga também todos os utensílios que eram usados no tabernáculo e faça tudo aquilo, inclusive seguindo sacerdotes lá também, viu? Se você quiser fazer as coisas exatamente como essa, tem que fazer tudo isso. Então, eu acho melhor fazer uma pesquisa mais cabal da necessidade de guardar o sábado ou não. Mas o ponto é, o líder espiritual, no exercício do seu serviço, ele
deve ou não ser corrigido, alguma expressão que talvez ele possa usar. A Bíblia, né, para o tempo atual, ela diz assim, né, não acuse severamente o ancião, não acusar severamente. Daí é uma coisa, acusar severamente pode ser uma coisa da força da voz, do ambiente que talvez seja impróprio, por exemplo, atacar a atividade da pessoa enquanto tem lá 4, 5 pessoas, todas de uma vez, olhando, vendo a coisa que não precisaria ter saído do âmbito de 2 pessoas, se é que realmente tinha alguma coisa tão fora que precisava ser corrigido, né? E atacar severamente é fazer de uma forma que a pessoa que está tendo que ouvir essas palavras como representante de Deus, ela fique de uma forma rebaixada, humilhada por aquela situação. Seria mais ou menos como eu chegar lá no posto de saúde e no meio daquele monte de gente que para ser atendido, eu chego lá e ataco lá o servidor público. Então, eu vou na escola e ataco lá o professor, ou chego lá no delegado e digo umas boas para ele. Será que ele vai me enfiar dentro de uma cela? Ele pode, ele está em autoridade. Num outro caso, se eles ligarem, a polícia vem lá e eu desacatei a autoridade no exercício, desacatei a autoridade no exercício da função lá, do servidor lá, que está lá no posto de saúde, só isso já basta. Vai lá no posto de saúde e usa a tua autoridade, lá você vai ver. A quem está atrás do balcão, ele será sensato se ele nem te responder. Ele pega e chama a polícia e você vai ter um problema nas mãos. Agora, o modo como é feito, ele implica muito, né? O modo como a gente faz. Mas vamos fazer a suposição que a autoridade religiosa tenha mesmo, talvez, escorregado no ensino, ela talvez estava tentando acentuar uma coisa e errou em outra. Então, pode ser dito, ó, simplesmente, né, da forma correta, você diz, simplesmente não é isso. Não é isso e é aquilo. E depois mostra, né, por que que é aquilo, por que que não é isso. Isso é o detalhe importante, né? Porque eu atacar a pessoa só para fazer política não adianta nada. Adianta eu dizer, não, não é isso, é aquilo. Por quê? Porque está escrito lá que é assim, é assim. Ou tem uma impressão, um registro de uma autoridade muito maior, que é até maior do que as nossas, que diz que isso é desse formato e não é daquele. Geralmente, esse registro que diz se uma coisa é assim ou é assado é a Bíblia, ninguém mais. Então, se for possível, se houver possibilidade de você mostrar dentro da Bíblia que aquele formato está errado, você pode corrigir, sim, com toda certeza, qualquer pessoa. Bem entendido, fazendo da forma respeitosa. Esse é o detalhe, fazer da forma respeitosa, fazer no horário certo, fazer num ambiente que você, ao corrigir, você não escandalize com a situação, entendeu? Porque se eu for corrigir uma coisa que está errada mesmo, que aparentemente está errado, mas se eu fizer num formato que eu escandalizar qual coisa, qual é o valor da correção que vai ser dada? Você traz atenção para você, escandaliza a outra pessoa e também não dá nenhuma honra a Deus, porque Deus não vai promover a ideia de alguém que chega e vai escandalizar o servo dele, especialmente se for mesmo o servo dele e estiver no exercício da função. A Bíblia diz claramente, não critique severamente um ancião, podia ser, não critique severamente o viajante, podia ser, não critique severamente o escritório, não podia ser, não critique severamente o corpo governante, porque são características, são estágios, são postos entre os servos de Jeová, né? Mas podia dizer também, não critique severamente o pioneiro, porque um pioneiro, ele é a pessoa que ele entende todos os ensinos, assim como esses demais citados, e ele tem um tempo maior no que diz respeito à disseminação dessas verdades, né? E depois outras, você tem que respeitar o publicador também, não interessa. A pessoa sensata, ela não respeita só a autoridade porque a autoridade tem autoridade. Ela respeita a pessoa por completo, né? O ser humano por completo, e assim
E assim você está respeitando Deus, mostrando que tem respeito por ele. Agora, tem situação que o respeito do indivíduo ele tem que estar equilibrado. Por quê? Porque se eu tenho um posto, por exemplo, e tenho uma autoridade religiosa fazendo a coisa que está errada, eu, sem posto, sou obrigado a corrigir ele. Porque senão eu perco meu respeito por Deus. Alguém está lá, ele está no posto de sacerdote, mas se ele estiver fazendo o que é errado, aí eu fico lá em submissão a quem está fazendo o que é errado? Lógico que não. É óbvio que não. Da forma respeitosa, do mesmo jeito, até onde é possível também, contanto que ele não me desacate, que ele não me atropele a dignidade, eu vou tentar falar, mostrar que aquele proceder está errado dentro da ordem, mas se não for possível, depois provavelmente as coisas saiam da ordem. Entendeu? Então, testemunha de Jeová não tem uma elite. Testemunha de Jeová não tem elite. As outras igrejas têm. Geralmente se pensa assim, né? Olha o pensamento das pessoas. Se o pastor estiver me ensinando errado, quando vir a execução divina, é ele que vai pagar. Não, ele vai pagar, lógico que ele vai pagar, né? Apocalipse 22, ele vai pagar. Veja lá no Apocalipse 22. Mas você também vai pagar. Porque você está se deixando enganar numa coisa, se levar, né? Tem aquela coisa, deixa a vida me levar, e daí você vai se dar mal. Porque em outros assuntos, talvez o prejuízo seja pouco. Mas nesse assunto, o prejuízo é a sua própria vida. Entendeu? Então é assim, testemunha de Jeová não tem elite. E se alguém me disser, eu convido alguém que me diga que existe uma elite entre as testemunhas de Jeová e que eu não possa dizer para ele que ele está errado. É lógico, se ele realmente estiver errado, eu puder mostrar que existe alguma divergência no ensino. Não vou desafiar alguém só para me colocar numa posição de bonitão. Mas se ele estiver errado, daí a pessoa, geralmente, entre as testemunhas de Jeová, quando a pessoa está errada, ela diz, não, a gente está mesmo. Né? O corpo governante várias vezes imprimiu, né, que é a autoridade maior aqui na Terra entre as testemunhas de Jeová, eles muitas vezes imprimiram certas coisas e depois eles disseram, não é, isso não é bem assim. Por exemplo, muitos de nós hoje não colocaríamos, né? Na verdade, entre as testemunhas de Jeová, nenhum de nós hoje colocaria um texto desse, mais um livro. E por que a gente não colocaria? Porque ficou-se entendido plenamente que Deus não faz plano. O plano divino das eras de Deus nunca existiu, porque Deus não faz plano. Então, o governante errou nesse título. Errou flagrantemente, errou feiamente, ou errou horrorosamente, só que assim, no que eles se deram conta de que tinham errado, eles simplesmente reconheceram que o título do livro estava errado, e pronto, simples assim. Qual o problema de quem tem bom senso, quem não está afim de promover a sua própria pessoa, que nem o rei Saul ficou lá, né? O rei Saul, ele estava tão assim, fora do juízo com a postura dele, que num dado momento ele foi lá, o sacerdote demorou um pouquinho, ele foi lá e ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E daí a disciplina nele daquela bem dada, né? Porque ele não era autoridade por isso, ele era rei, mas não era sacerdote. Cada macaco no seu galho. Então é assim, posso corrigir o líder religioso na devida medida, da forma correta, sim. De maneira correta, sim. Tem uma elite entre os servos de Jeová? Não, não tem. Ah, mas como assim não tem? Não, não tem. Tem pessoa que lidera, tem pessoa designada para encabeçar, porque em se tratando de uma organização, tem que ter aquele que foi designado para, por exemplo, um jogo sem técnico, sem juiz, imagina o que seria. Qual é a hora de começar a partida? Quem chuta?
Quem começa a bendito, e na hora de terminar, tá aquela ansiedade para terminar, para fazer mais um gol, para superar lá, porque tá 1-1 o jogo, não tem um relógio que marca, não tem quem apita a finalização, o jogo vai até quando? Tudo morrer no meio de campo. Então tem isso, tem os organizadores, tem as pessoas certas para tomar o posto, para decidir certo assunto, para organizar certo andamento, para colocar a rotina em ordem, para fazer isso, para fazer aquilo. Acho que deu para entender, né? Para isso tem. É como numa empresa, né? Que todo mundo faz o seu, cada um ocupa o seu papel. Mas elite não tem. Estou convidando o escritório a mostrar para mim que tem um elite. Estou convidando o viajante a mostrar para mim que tem um elite. Estou convidando o corpo governante a mostrar para mim que tem um elite. Estou convidando toda o que a gente tem nas proximidades de casa a mostrar para mim que eu estou errado e que existe uma elite entre as testemunhas de Jeová. Se eles conseguirem mostrar. E mostrar com base bíblica, eu vou aceitar. Só que se tentar mostrar que porque tem posto eu não posso corrigir, a gente não vai ter progresso nenhum. É muito mais fácil eu me separar. Porque, na verdade, eu me separei, né? Eu simplesmente deixei o meu cargo como ancião porque eu deixei de concordar. Eu não sirvo mais entre as testemunhas de Jeová como ancião porque eu não concordo com o que foi feito do modo como foi feito. Simplesmente está errado e ponto, ponto, ponto. Não tem, o escritório não diz que está certo, o corpo governante não diz que está certo, o viajante não diz que está certo, e nem um corpo de ancião do local ou de qualquer parte do mundo não diz que está certo, porque simplesmente está errado. Quer ver que está errado? Não pegue um corpo de ancião local, pegue o escritório e manda avaliar o que ocorreu e pergunta se foi feito certo. Não, não foi feito certo. Foi feito da forma errada, porque o ser humano erra, embora está ali na cara o que é para ser feito, mas não fazem. Entendeu? Então é assim, pode corrigir, o líder pode corrigir. Já estou corrigindo, mas você está corrigindo para cima o que foi feito? Estou corrigindo para cima, lógico. Corrigir para cima é bíblico. Se o céu fizer uma coisa errada, eu vou dizer, está errado. Ué, mas o céu erra? Bom, até onde a gente sabe, não. Mas a coisa ruim que atingiu a terra, toda a maldade presente na terra veio do céu. Porque Deus terminou a criação angélica, terminou a criação dos anjos, né? Miríades e miríades dos anjos, depois voltou a atenção para a terra. Quando terminou a terra, os assuntos na terra, né? E depois de tudo prontinho, colocou o casal humano, feito à imagem e semelhança de Deus, houve um brado celestial, espécie aquela comemoração quando se faz a celebração de algum evento que está sendo inaugurado na Terra, né? Então houve um brado celestial lá. E ficou evidente, né, que os assuntos na Terra seria assim, daria honra a Deus. Aí o anjo maravilhoso, o mais bonitão, o anjo mais lindão, mais perfeito, né, que a Bíblia descreve lá como um dos mais belos e destacado, porque os anjos também têm postos, ele começou, né, porque tendo livre-arbítrio, começou a querer dos humanos a adoração que só se devia a quem é o criador. A história virou uma bagunça, atingiu os assuntos aqui na Terra, aqui embaixo, e desde então não existe mais ambiente como era originalmente. Daí, como parte da sentença, o Todo-Poderoso disse: maldito é o solo por tua causa, em dor comerás os teus produtos até que volte ao solo. E a mulher, ele disse também, vai ter dor na hora do parto, e vai ter dor, e vai ter dor, e vai ter dor. Dali para frente, né? Então, hoje no mundo é impossível que as coisas saiam direitinho, porque essa expressão saindo da boca de Deus, saiu da boca do Todo-Poderoso. Maldito é o solo por tua causa. Então, quando alguém nasce, o sofrimento é garantido. Nasceu como descendente de Adão, sofrimento é garantido. Até você voltar ao solo da onde você foi tomado. Porque você vai nascer, já vai nascer chorando quando você vê a luz do dia. Aí você vai passar
4, 5, 6, 7, 8 décadas tendo problema, e depois você vai, provavelmente, muitos voltam para a Terra chorando também, um óbito, né? Que é isso que ficou reservado para o ser humano. E essa força dessa expressão, né? Maldito é o solo por tua causa, ela vive todos os dias da nossa vida acompanhando. Mesmo que você sirva a Deus em verdade, mesmo que você faça o melhor, mesmo que você seja sincero, mesmo que você esteja também no canal que Deus esteja usando em qualquer tempo da história, tanto na lei mosaica como no cristianismo dos dias de Jesus ou no cristianismo do século XXI. 6 meses, ninguém, nem 6 meses, nem em um ano, nem em 30. Eu estou 30 anos e nunca me passou pela ideia de servir a Deus, de fazer qualquer coisa com ideia de ser empresário, porque eu sei que eu não vou ser empresário, eu não tenho tendência para empresário. Eu tenho tendência para servir a Deus em verdade, para ser empresário, não. Eu tenho tendência para desagradar quando alguém falar se alguém se colocar entre eu e Deus, aí eu vou desagradar. Qualquer um. Aí eu vou desagradar, vou bater de frente. Se você não quiser ter problema, você não fica no caminho entre eu e o conhecimento exato, porque se você ficar, nós vamos brigar com 100% de certeza. Se o meu pai retornasse dentre os que morreram e tentasse dizer besteira, ele teria que escutar besteira também. Então é assim, o sofrimento está garantido, a morte também é garantido. Adão fez a porcaria no início, Deus teve que transferir a vida de Jesus de Maria, Jesus foi o único homem na Terra que nasceu sem intervenção de um pai humano, porque não precisou de José, né? Inclusive, deu uma baita de uma confusão lá, né? Porque entre os judeus, a mulher não era que nem hoje, né? E só depois de orientação divina, também chamado de o segundo Adão. Então, Adão fez a porcaria no Éden, Deus precisou transferir a vida de Jesus milagrosamente por dentro de Maria. Jesus nasceu como homem perfeito, cumpriu a lei, obedeceu a lei mosaica, né? Passou pelas festividades, fez tudo o que se tinha que fazer lá entre a adoração verdadeira judaica, e depois ele chicoteou também gente no templo lá, por causa de estar, depois que ele já estava grande, né, 30 anos de idade, deu disciplina necessária na liderança judeia, foi rejeitado, foi traído, foi morto. Então a religião não é boa, a religião não presta, essa que é a verdade, na maioria dos casos. E Deus pegou e deu um apito para você ser juiz das religiões no mundo. Você é o juiz, porque Deus fez ele. Quer ver como ele fez? Vou mostrar como ele fez. Deus fez a parte dele, ó. E deu para você um apito, para você apita o jogo. O seu pastor, não. O seu pastor não apita jogo nenhum. Nem o seu padre, nem o seu bispo, nem o seu ancião. Ele não apita nada, na verdade, né? Quem apita é você. Pelo menos no meu jogo, quem apita sou eu. Ninguém apita. Eu apito. Eu me tornei testemunho de Jeová porque eu quis. Porque eu fui atrás, descobri como era, e depois de bastante tempo de estudo, eu cheguei a ser testemunho de Jeová. Servi durante 30 anos, né? Boa parte tendo privilégios considerados especiais, e por conta própria eu deixei de ser. Não porque ninguém não me desqualificou, não tem um banana, não achei nenhum banana para me desqualificar ainda. Mas o comportamento ruim me desqualificou. O comportamento contrário ao que se conhece entre as testemunhas de Jeová, esse sim me desqualificou. Ele não me desqualificou, me tirou do lugar em que eu estava. Eu voltaria lá e ficaria do mesmo jeito que estava antes, com a mesma facilidade que tinha antes, se a Associação Torre de Vigia de Bíblias e Tratados tivesse corrigido o assunto. Mas eu escrevi 2, 3 vezes o escritório, não corrigiu o assunto. O corpo local não foi capaz de corrigir o assunto do jeito que precisava ser feito, então abriu uma brecha. Existe uma brecha que não vai corrigir. Não corrige, simplesmente não corrige de jeito nenhum. Eu não me tornei testemunho de Jeová para agradar o homem, não me tornei. Uma vez que, se isso for preciso, se rebelou, né? É o excomungado, sabe a palavra excomungado? Comungar tem a ver com se reunir para adorar, comungar.
essa palavra. Eu não sou aquele bom de ficar estudando a origem das palavras, não vou fazer isso, não vou tomar o meu tempo com isso. Mas comungar está relacionado a reunir-se para adoração. Então, Satanás era um dos componentes que prestava adoração estando do lado, do lado mesmo, no sentido pleno, né? Porque os anjos têm postos. Então, ele quis ser mais bem visto do que merecia, porque não é criador, tomou posição e foi tirado no devido tempo, ele foi banido do céu, né? Durante muito tempo, ele já tinha sido rejeitado, mas tinha acesso ao céu. É o que muita gente não sabe disso, né? Mas no devido tempo ele foi banido do céu, né? Porque Jesus foi entronizado. Jesus voltou à volta que a igreja não viu, foi entronizado no céu como rei governante do tempo certo, porque foi eleito como um governo aqui na Terra, né? Como governo na Terra, ele também foi eleito para um domínio celestial, o domínio que as pessoas oram, mas não sabem o que é, né? Vem no seu reino, realize a tua vontade, como no céu, também na terra. Então, no céu se realizou, porque Jesus sentou num trono num dado momento da era moderna, limpou o céu, mas a terra ele não limpou ainda. Atividade enorme na terra, muito maior do que a construção da arca dos dias de Noé. Hoje tem uma arca também, simbólica, não tem uma embarcação. Mas Jesus, governando desde o céu, ele orienta os assuntos na terra do modo que o apóstolo Paulo disse lá aos Romanos, no capítulo 10, né? O som deles saiu por toda a terra. E daí pergunta, será que eles ficaram sem ouvir? Tem alguém na terra que ficou sem ouvir? Aí você responde para você. Você ouviu, você identificou, você reconhece o barcão, ou a arca? Porque não tem arca hoje, né? Mas o meio de salvação, com certeza, tem. Deus não vai deixar sem a salvação. Isso não é próprio dele. Você reconhece, você ouviu a mensagem das boas novas, é por isso que testemunha de Jeová sai de casa o tempo todo e vai lá para pregar. Não é porque eles são ricos. Sabe aquela roupinha maravilhosa, tudo impecável, com aquela pastinha que alguém fala assim, viu, mas esse povo é rico. Não, esse povo não é rico, é um povo que ganha uns caraminhos lá, tudo sofrido, e só porque sabe do tempo e do evento, coloca a vida em ordem e vai lá te avisar. Mas lá, muitas vezes, ele é bombardeado com um monte de coisa que não precisava ouvir. Né? Mas a gente está bem perto do dia que Testemunho de Jeová não vai visitar mais. Né? E o Covid deu um descanso para ambos os lados. As pessoas acham assim, que Testemunho de Jeová incomoda tanto, e elas também incomodam também, do mesmo jeito que aqueles para o qual Noé pregou, incomodou também. Incomodou Noé pregar 40 anos e depois ter que ver um monte de gente com a barriga cheia d'água, boiando, né, porque não conseguiram perceber o tempo de julgamento que eles estavam vivendo. Então, é uma coisa bem parecida hoje. Mas, assim, se você tivesse certeza que o líder, que o sacerdote, que o pastor, que o chefe espiritual está fazendo a coisa errada, a Bíblia diz, mantenha a distância. A Bíblia diz, não confieis nos nobres, nem no filho do homem terreno, a quem não pertence a salvação. Entre a nobreza está também os líderes religiosos. Então, deixa o bonitão lá e corre para o lugar certo. Corre para a arca para você não ter que pagar